Boa noite, colegas cursistas. Espero que todos estejam bem. Olá, Marisa. Hoje, dia 2 de junho de 2026, estamos trabalhando o 8º encontro, tá? Já está praticamente, hoje nós vamos concluir 66% da nossa jornada de 2026, essa primeira jornada. Nós vamos trabalhar hoje e vamos debater, compartilhar, verificar, isso, mês dos apaixonados, André. E Dia dos Namorados, né? Luiz provavelmente deve ter um problema parecido com o meu, porque, Luiz, não é fácil arrumar presente para as mulheres. E esperamos que nessa jornada a gente realmente consiga discutir. Nós vamos fazer, de acordo com aquilo que nós colocamos no grupo, nós vamos fazer um grupo só para discutirmos, tá? Sobre o BRIAI Aprendizagem. É uma ferramenta que vai nos apoiar bastante na gestão escolar, e eu acredito que vocês devem ter esse conhecimento, e também fazer parte do dia a dia de vocês para o direcionamento de muitas ações que possam ser elaboradas a partir dos dados que são nos fornecidos, e principalmente das evidências que podem nos mostrar de acordo com algumas turmas, né? Então, é muito importante, algo que a gente precisa explorar muito, tá? Que a gente precisa utilizar do nosso dia a dia, para que realmente o acompanhamento pedagógico se torne mais efetivo e nas decisões das ações. Por isso, nossos objetivos de hoje é explorar as possibilidades de análise do BI e aprendizagem, e também utilizar esses dados para orientar o acompanhamento pedagógico e embasar nas decisões da gestão escolar. Então, esses dois objetivos que nós vamos conseguir construir juntamente com vocês, e explorar o máximo possível as dúvidas. Eu acredito que nós vamos conseguir compartilhar um com os outros e tentar fazer com que realmente o BI Aprendizagem seja uma ferramenta efetiva no nosso dia a dia, e que a gente possa utilizar da melhor maneira possível. No encontro passado, nós refletimos sobre a recomposição da aprendizagem a partir dos dados da primeira avaliação diagnóstica de 2026, que foi a Prova Paraná, né? Que foi discutido principalmente sobre a TRI, que é a teoria relacionada ao item, e a outra que é a TCT, que é a teoria clássica dos testes. E nós não podemos esquecer que esse ano nós teremos o Enem a partir de também como diagnóstico para o SAEB. E o Enem, que os nossos alunos do terceiro ano irão fazer no final do ano, também vai ser através da TRI, tá? Então, é a teoria relacionada ao item. E por isso é necessário vocês, diretores, conversar com os estudantes do terceiro ano, explicar o que é a TRI, para eles entenderem qual é o objetivo da TRI. Não adianta eles chutar e acertar uma resposta complexa e errar aquela que tem um conhecimento básico com maior facilidade de entendimento, apenas de você conseguir conceituar aquilo que está sendo pedido, que é o entender. De acordo com aquela taxonomia de Bloom que a gente também visualizou, né? Se você não entende, não sabe fazer essa compreensão, então muito menos você vai saber fazer a aplicação disso. Então nós temos que ter os passos, né? E os nossos estudantes precisam entender cada um desses passos de acordo com a taxonomia de Bloom. E aí a gente colocou para fazer no portfólio, muito importante, os portfólios de vocês estão em dia. Nós temos somente 2 que iniciaram
as nossas implementações, somente dois cursistas que iniciaram a implementação. Assim que possível, vocês também podem fazer esse início da edição, da implementação, para não acumular muito no final, para não ficar correndo, ficar com uma tarefa pendente no final, ou você gastar um final de semana. Quando tem um tempinho, vai lá, senta e tenta ir editando para que você consiga fazer da melhor maneira possível. As ideias, muitas vezes, elas estão frescas naquilo que acontece na escola e é mais fácil de você fazer essa edição. Boa noite, Francis. Então, hoje, para falar um pouquinho desta troca, eu vou convidar, então, a Andréia. Eu vou, para ela falar um pouquinho do último encontro, o encontro no qual ela também. Vou clicar no início, tá, André? Para você falar um pouquinho do teu portfólio. Uhum. Muito bem. Para você falar um pouquinho do teu portfólio, 4 a 5 minutinhos, Andréia, tá? A parte inicial, as 5 palavras, o que te norteia, né? Qual é a tua principal, o teu principal objetivo na direção escolar e falar um pouquinho mais do 7º encontro. Tá, então eu iniciei, né, o portfólio com essa foto, porque foi assim, algo muito marcante para a gente ano passado, que foi um encontro que a gente teve de pais e estudantes das terceiras séries do ensino médio, e eu acho, assim, que representa muito o que a gente vem, trabalhando na nossa instituição de ensino, que é a questão da identidade, do resgate, né, de valores e de outras atitudes. Então, assim, esse foi um encontro muito emocionante, o ano passado, e eu acredito, assim, que mostrou, a participação, porque os pais vieram em peso, né, o nosso salão tá bem cheio, no final a gente fez um vídeo, todo mundo gritando Lisímaco, então, assim, eu escolhi, né, essa foto porque ela representa, acho que assim, um ciclo que a gente vem construindo na nossa instituição, né. Eu assumi a Bacana. direção da escola em 2024, e daí no próximo, né, se quiser passar já no próximo slide, aí foi, né, uma fala que eu fiz, né, junto com os estudantes. Eu sou professora de matemática, gosto bastante da gestão, essa é a terceira escola que eu sou diretora, e também acredito que a gestão ela não pode ser uma gestão muito longa. Então, assim, eu fico pouco tempo, né, assim, em digamos assim, nas funções, né, não gosto de ficar, assim, muitos anos na mesma a função, embora seja, né, por 3 vezes que eu fui gestora, não foram nas mesmas escolas, foram em escolas diferentes, né, então eu acho que isso faz também com que a gente, assim, conheça, né, as diferentes realidades, os diferentes públicos que a gente atende, e também são, fases que contribui, né, para a gente, ter maturidade da nossa profissão. O nosso colégio é o Lisímaco, né, eu não peguei uma foto da escola, eu peguei um desenho, esse foi um desenho de um trabalho que o ano passado a professora de artes fez com os estudantes, né, do colégio, então foram vários desenhos, eu escolhi um para colocar a foto, né, da nossa escola, que esse ano está construindo, está fazendo 80 anos, né, então esse ano o nosso colégio, comemora aí 80 anos. Então eu acredito, assim, que a gente, trabalha dentro de uma educação, né, que seja acolhedora, transformadora, participativa, porque eu gosto muito de estar na escola. Eu acho importante, assim, eu estar na escola e eu estar participando de todos os processos, né. Então, como às vezes eles falam, né: "Ah, precisa de um radar para encontrar você", porque eu gosto de estar assim mesmo, né, junto, participando, porque eu acho que a presença do diretor faz muita diferença, no dia a dia, no cotidiano, né, tanto dos alunos quanto também dos professores e funcionários. Então nesse, nosso último encontro, né, que a gente falou sobre as fragilidades, a fragilidade está na matemática, né, principalmente na terceira série do ensino médio, que a maior parte, né, dos nossos estudantes, que foi algo, assim, incomum, né, com todas as escolas que estão, né, em defasagem.
Aí eu gostei muito, do profe que o diretor falou, da questão da tabuada do diretor, eu até coloquei ali, porque eu acho que é algo bem bacana, que a gente pode implantar no nosso, porque a gente tem um sexto ano, esse ano à tarde, eu achei, assim, a ideia bem bacana. Já conversei inclusive com um professor de matemática, de recomposição dessa turma, porque ele trabalha tanto matemática quanto recomposição. E pensando num clube da matemática à tarde, com esse professor mesmo, né, para a gente movimentar com que os nossos estudantes da manhã conseguissem vir no turno da tarde, junto com alunos monitores, para a gente fazer um clube da Hum, matemática, né, porque assim, eu tenho pensado muito, muito mesmo sobre a matemática, né, e assim, desses resultados negativos, e eu vejo assim, que está faltando a questão do pensamento lógico, né, e principalmente das demonstrações na matemática, porque até semana passada eu fiz uma observação de sala de aula do professor de matemática da terceira série, e eu vi assim, que foi, trabalhado o teorema de Euler, né, e foi a fórmula assim, a aula do RCO ele rezou assim, bem certinho, né, como estava nos slides, sim, mas faltou aquela questão, assim, demonstrar o porquê, né. isso. Então eu vejo, assim, que isso está faltando muito na matemática, os professores eles estão simplesmente, assim, passando o conteúdo, né, e talvez esse o porquê, esse pensamento lógico está ficando. Então eu conversei com o professor da tarde, se ele usaria, né, alguma hora a atividade dele para a gente poder estar fazendo um clube na matemática. Porque a gente, né, no contraturno, para tentar movimentar um pouco os alunos do ensino médio no desenvolvimento, né, das habilidades da matemática. Bacana. E já vou colocando aqui para vocês, ó, tirei um tempo, eu sei que vocês estão bastante atarefados, tá? Como a gente também está. Eu tirei um tempinho e coloquei para vocês o que vocês devem fazer nesse encontro após a gente finalizar, que vocês vão ter esse tempo para vocês realizar, tá? Então, nesse encontro, vocês terão essa tabela para o preenchimento, tá? Do que os dados nos mostram, que é de acordo com o BI. Olá, Solange, não tinha lhe visto. E também linkar, que é a mão na massa, que a gente vai realizar no grupo aqui, nessa sala principal, nós não vamos dividir a sala, mas a gente precisa da participação e do engajamento de todos, tá? Então, eu coloquei essa atividade para vocês já no slide 8, que é desse encontro, para também facilitar para vocês, para otimizar o tempo de vocês, para que vocês consigam fazer de uma forma bem bacana. Todos os portfólios eu consegui passar, dar uma olhadinha, eles estão ficando ótimos, tá? A Francis já começou de fazer a implementação. Acho que é a Francis e a Solange. Solange, você está fazendo também ou não já? Acho que sim, né, Solange? Que são as duas que estão mexendo já na implementação, que eu já também dei uma olhadinha. Então, continuam editando, a gente tem ainda provavelmente mais um mês ainda à frente para a gente encerrar a nossa primeira jornada e que até lá todos estejam bem concluídos já da cara de vocês. Nós vamos escolher alguns para enviar para a CED, para mostrar o trabalho de vocês, que é um trabalho bacana e que é um trabalho bonito. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês sempre podem me chamar, que eu vou estar dentro do meu tempo também, das minhas condições, auxiliando vocês. Tá bom? Continuando, então, após essa fala, tem mais alguém que quer falar sobre o sétimo encontro? O que colocou? Além daquilo que a gente debateu, você colocou os pontos de fragilidade, é algo diferente daquilo que a gente compartilhou no momento, ou algo do que vai elaborar e produzir, pode ficar à vontade, tá? Só erguer a mãozinha e pode falar. O tempo hoje é nosso. Muito bem, tá? Eu achei bacana, André, o que você falou em relação ao fortalecimento da tabuada e dessa parte conceitual aonde utilizar a matemática.
Eu acho que isso realmente precisa, porque os nossos alunos não entendem a pergunta que muitas vezes eles fazem: aonde eu vou utilizar isso? Né? E a gente também precisa colocar para os nossos professores e nossos estudantes que não é só olhar para a matemática, clicar. Para o raciocínio lógico, isso é bacana. Para ele fazer isso de uma forma mais mental, é bacana o clique, a plataforma, mas a gente precisa desenvolver a matemática e fazer exatamente como você colocou. Mostrar aonde que a gente vai utilizar, de que maneira vai utilizar, como um carpinteiro, como um mestre de obra, como um engenheiro, de que forma ele possa utilizar isso. Quer falar brevemente? Pode Eu falar. quero. É que eu, assim, algo que eu defendo muito na matemática é a questão da investigação da matemática. Não é tanto da contextualização, porque, assim, tem conteúdos que realmente, né, você não vai ter uma aplicação, assim, mas é você mostrar para o estudante de onde surgiu. É como o pi, por exemplo, né. Então, através de uma atividade simples, você faz a investigação e você mostra o porquê o pi tem o 3,14. Isso. Então, assim, ele faz sentido, né, porque, assim, a matemática nada mais é do que uma representação, né, representação do que Uhum. está na natureza, de fenômenos, né, da natureza e assim por diante. E eu acho que isso puxa também com que o estudante, ele, assim, ele se envolva, né, e ele aprenda. E eu vejo, assim, que muitas vezes porque todas as relações, né, assim como, por exemplo, se eu for trabalhar a distância entre 2 pontos, eu parto lá de um triângulo de Pitágoras, né. Então, assim, Sim. todo um caminho que é a matemática de Piaget, né, de certa É. forma, assim, para a gente trabalhar. E eu acho que isso falta, assim, sabe, porque o estudante ele fica muito só naquela questão de olhar o problema, tirar os dados e decorar, memorizar a fórmula para aplicar. Né, então eu vejo Eu, que isso, assim, se deixou de lado, porque quando a gente tinha as diretrizes, né, quando a gente tinha sim. as diretrizes deixava isso muito claro, assim. E Uhum. quando, né, houve a mudança, eu acho, assim, que na parte do documento mesmo, sabe, da matemática, isso ficou falho. Por isso a importância de planejar além do RCO, né? É, é essa, é, esse, esse, esse compartilhamento que a gente teve no encontro passado, ele é muito bacana, porque o RCO, ele é um norte, ele é uma base, mas a gente pode ir além. E poucos alunos, eu acredito que é mais ou menos o índice que tem lá, que representa a matemática, que vão entender que o raio, que os 3,14 vai ser a circunferência, a medida da circunferência do qual está sendo colocado. Até para alguns do ensino médio, poucos vão saber que realmente é esse valor, né? Que é aproximadamente 3,14 vezes o raio da circunferência. Então, isso você começa a desenhar, eles começam a ter esse gosto pela matemática, e quando você começa a entender a matemática, aí não fica nem a Nair, nem o Luiz, nem a Marisa, não fica ninguém em dúvida, né? E isso é algo importante e é algo que precisa ser construído no nosso estudante, ter o gosto pela disciplina, eles entenderam o que está sendo colocado. E aí a gente volta para o tempo no ano de 2018, tá? Em 2018, a gente também fazia análise desses dados, das nossas fragilidades, dos nossos direcionamentos, daquilo que a gente faz enquanto escola, principalmente nos conselhos de classe, né? O que a gente fazia? Era relato dos professores, pedagogos, no resultado final do trimestre. E hoje, né, a gente analisando de acordo com aquele ano de 2018, a gente tem uma outra análise, mas a gente precisa entender. Por exemplo, Luiz, como você identificava que os estudantes não estavam aprendendo na época de 2018, nessa caminhada até hoje? Então, professor, eu acho que é mediante as atividades do conselho de classe, né? As conversas com os professores na hora da atividade. A gente não tinha muito suporte, né?
Não tinha suporte nenhum, era tudo na tabela, sentado, era no dia do lanche, era quando Isso, chegava na né? Aham. escola, e daí o pedagogo ia pegando de acordo, ia fazendo uma pesquisa no ser, ia pegando caderneta, ia ajeitando isso, aquilo, e depois que veio a SO já tudo foi melhorando, né? Marisa, como você identificava que um componente curricular da época de 2018 até hoje, mas de 2018, vamos colocar assim, era crítico na sua escola? Como que você identificava isso? Bom, a gente dependia de lançar primeiras notas, né? E puxar lá os nossos relatórios do que saía do SERI na época e fazer todas aquelas pinturas que a gente faz das notas abaixo da média, ver onde que estava mais, onde que estava menos. Depois, os próprios pedagogos mesmos tentavam esboçar planilhas lá, que hoje a gente tem isso pronto no BI, mas era esse o trabalho. Dependia muito do depois de lançar, e com isso a situação, né, já estava ali decretada, o que o aluno, e fora disso era nas conversas com os professores, nos pré-conselhos, mas não tinha essa visão parcial que hoje a gente tem, né? Então dependia de fechar o ciclo mesmo. Isso aí. Francis, como você identificava quais estudantes precisavam de ajuda? Era ali na sala de aula mesmo, quando na verdade, no conselho de classe, né? Quando a gente conversava, os professores sempre comentavam, né? E observava na sala de aula, o professor mesmo observava que aquele aluno, né, não tinha um bom desenvolvimento, desempenho, aí no conselho de classe a gente comentava, falava, né, discutia sobre o aluno, né, e aí a gente ia em busca de ver uma possibilidade, uma metodologia para ajudar ele, né? Mas era tudo mesmo em conversa mesmo com os professores, em análise, né, na hora do conselho de classe, que a gente verificava isso também, além das notas, né? Exatamente. Nair, como você sabia que um estudante estava reprovado por frequência na época? Então, mesmo falando, eu não estava na direção, vendo planilhas e tudo, mas a gente conversando com professores, como eu sabia que o estudante estava reprovado, na verdade, a gente nunca deixou o estudante ser reprovado, né? A gente sempre tentava levantar o que a gente pudesse fazer para ajudar. Eu sempre fui desse estilo, tá? De ir até o final para ele poder se recuperar. O que acontece para mim, que a gente já colocava na testa do aluno que ele já estava reprovado, né? Nós não tinha essa outra chance de uma que nem hoje o pessoal critica bastante o se liga, né? Ah, se liga, pode deixar, eles vão fazer se liga, vão passar. Mas tem muitos alunos que realmente não acompanham a matemática do mesmo jeito que acompanha português. E ainda está difícil de colocar na cabeça dos nossos colegas que nem todo mundo que vai bem em português vai bem em matemática. Ele vai precisar de mais uma ajuda, né, onde ele tem mais dificuldade. Ou é exatas, ou isso aí também, essa divisão também gostei, mas eu já sabia que ele estava reprovado. Todo mundo já sabia, sim, já estava lá na testa dele um carimbo bem grande, né? E também ele não faz nada, ele é bagunceiro, essas coisas aí que a gente colocava naquele documento oficial que... Por que ele vai reprovar? Lembra que aí começaram a cobrar de nós? Pare de colocar que ele é indisciplinado, pare de colocar que ele... Eu quero saber se ele tem condições ou não de ser aprovado, lembra? Do conselho? Mas isso gerava muito mais trabalho, né? Bem mais. Muito mais trabalho. E hoje, ó, busca ativa, busca não sei o quê, a gente vai atrás, a gente vai na sala. O professor hoje, ele não dá só aula, ele vai atrás do... Não, nem todos, né? Mas na direção eu vejo que a gente corre atrás dos professores, então, né? A preocupação está presente hoje na sala de aula, né? Mas o BI hoje, ele nos auxilia, porque tudo aquilo que a gente coloca desde 2019, 2026, que é uma trajetória longa que a gente está construindo, de aprendizagem, de fortalecimento, do uso de gestão, ela otimiza o nosso tempo na escola e a gente pode gastar essa energia em outras circunstâncias, né?
O tempo de gestão com o BI, você ficar olhando planilhas, você ficar observando isso, hoje você tem tudo na mão, apenas observando aquilo que é feito de registro dos nossos professores. Mas o BI, ele só é real, ele só é fidedigno, aquilo que ele está nos mostrando, se os nossos professores realizam corretamente os registros, no tempo certo, no momento certo, para que a gente consiga sempre olhar. Isso é com a presença dentro da sala de aula, isso é com o registro de notas, não podemos somente abrir lá o BI e depois fazer com que a nota não seja registrada, porque daí vai aparecer que os nossos alunos estão todos com 0 ou com notas abaixo de 0, tá? Então, podemos agir durante o processo, isso que é o importante. É uma ferramenta de gestão que realmente auxilia muito a direção escolar, aproxima dos dados, faz uma leitura mais ágil do contexto e, principalmente, ela permite que a gente já vá planejando e fazendo as intervenções pedagógicas eficazes no momento, no agora, junto com o processo, né? A pergunta que a gente fazia antes não é o que aconteceu, né? A pergunta que a gente faz agora é assim, o que eu vou fazer com o que está acontecendo nesse momento? Lá a gente pensava, o que aconteceu? E agora a gente está, o que está acontecendo? Né? Então, agora a gente pode agir de uma forma mais direta, rápida, solucionar ou tentar amenizar esse problema com que ele seja criado uma bola de neve numa outra circunstância. Pode falar, Andréia. É que o BI a gente tem, digamos assim, em tempo real, né? A Isso. gente tem em tempo real. Antes a gente tinha que esperar um final para tirar relatório do SERE, né? De frequência, e também de notas, né? Por um outro lado, hoje eu acho que também, assim, quando iniciou o BI, a gente tinha alguns índices, agora ele já está com excesso, eu acho, de índices. E isso também faz com que, Uhum. de certa forma, a gente não consegue mais focar em uma ação, né. Então, por Ou exemplo, seja, fazer uma análise e uma decisão certa no momento. só que eu acho que, assim, por um lado, a gente está com, assim, com, uma gama gigantesca de informações. E o que Uhum. dificulta da gente focar em Entendi algumas o que você está dizendo. determinadas situações, né. Isso eu Sim. acho, né, por exemplo, hoje eu estava numa reunião, né, sobre patrimônio na SEAD, mas assim, era no meu Whats, né, era chefe cobrando a ação do disso, daquilo, 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 daquilo. Então assim, alguma coisa vai ficar. E eu acho que assim, Sim. poderia a ferramenta, não tem dúvidas, é muito boa, né, só que eu acho que ela poderia, assim, como são muitas frentes, você acaba também muitas vezes, assim, não focando, né, porque eu acho que o Uhum. excesso de informações faz isso, né, Sim. ele não permite com que a gente direcione assim, o olhar da gente e a ação. É. Mas quando a gente trabalha, André, assim, quando a gente trabalha na escola com a questão pedagógica, o que você pode ter no momento e para você tentar fazer com que essas ações sejam, de uma forma ou de outra, conduzida, o BI, a aprendizagem, ele nos mostra muita coisa. Né? Por exemplo, o aluno vai ser transferido, né? O aluno precisa verificar uma nota tal. A mãe vem até a escola. Antes você tinha que ir lá no SER, imprimir, tinha que fazer isso, aquilo. Hoje você consegue visualizar isso de uma maneira diferente, né? Se você quer fazer uma reunião dos pais, se você quer fazer uma reunião com os professores, que depois eu vou falar do conselho de classe, algo que eu utilizo o BI aprendizagem que eu acho que é muito bacana, é válido, que é o mapa da turma, que a gente vai também discutir e ver isso. Algumas dessas ações a gente utilizando o BI para também ter o entendimento do professor, a responsabilidade de fazer esse registro no momento certo,
é muito importante e o professor também começa a entender como que é esse processo e a necessidade de fazer e conduzir os registros no momento certo, na hora certa, em que ele é responsável em fazer. Muito bem. Alguns questionamentos. Francis, hoje de que forma os dados da escola têm sido utilizados pela equipe gestora da instituição que eu lidero? Hoje, de forma, os dados da escola têm sido utilizados pela equipe gestora da instituição que eu lidero. Professor, esses dados, eles são utilizados semanal, assim, sempre, contínuo, de forma assim, semanalmente. A gente sempre pega, eu e as minhas, tenho 2 pedagogas, né? Nós sentamos na segunda-feira, a gente sempre pega um horário para sentar e analisar os nossos dados. Primeiramente, confesso que nós analisamos a questão da frequência escolar, como foi, como que está, né? Ele é ótimo para a gente analisar, verificar isso, né? Verificamos, principalmente ali na frequência, o fato que já aconteceu assim, de alguns alunos terem frequência numa aula e não ter na outra, e a gente verifica o que está acontecendo, se é porque é a primeira aula, ou o que é, se é o professor, a gente sempre foca nisso daí. Aí depois também a questão dos registros, né, para a gente verificar como está a questão da aprendizagem, né, para a gente verificar ali, através das notas lançadas, né, como que estão. Apesar que temos muito na nossa escola que a gente bate muito em cima, onde a gente consegue observar para ir falar com o professor no BI, quando está ali anotado no caderninho, que ainda tem uns professores que usam o caderninho e não faz os lançamentos no RCO. E aí a gente não consegue visualizar os dados no BI, né, aí a gente faz o quê? A gente vê que aquele professor ele está precisando de mais atenção e a gente está conversando com ele sobre a questão dos lançamentos ali, né? E a gente acompanha também a questão das meninas na observação de sala, na observação da hora atividade, né? O conteúdo trabalhado que elas acompanharam as pedagogas, aí nós acompanhamos também os registros ali para ver se está dando tudo certo, é muito para isso mesmo. Ótimo, bacana. Isso na segunda, professor, nós fazemos. Ótimo. Início da semana para direcionamento e agendamento da semana de como que será feitas as ações, né? É isso aí que precisa. E aqui passou. Isso. Solange, quando observamos os dados, conseguimos identificar apenas resultados ou também possíveis causas? Quando a gente observa os dados, a gente consegue observar os resultados e as possíveis causas, né? Porque às vezes o aluno está faltando porque tem um problema em casa, ou está morando só com o pai, não está morando com a mãe. Então, lá onde eu trabalho, nós temos esses casos aí, porque são alunos, assim, um bairro bem de classe baixa, assim, os alunos, coitado, tem que se virar um pouco sozinho. Então, através desses resultados, a gente consegue observar se o pai está acompanhando, não está acompanhando, se ele está fazendo realmente porque ele está aprendendo ou não, e quais são as causas quando ele não consegue, né, atingir a nota. Tudo isso a gente consegue observar, sim. Muito bem. Marisa, o BI aprendizagem faz parte da rotina pedagógica da escola ou é utilizado apenas em momentos específicos? Faz parte, faz parte. Inclusive, a gente vai ali acompanhando junto com os professores e colocando, você já lançou, digamos ali, quando o trimestre estava quase fechando, professor, mas já está lançado 10 pontos, e tudo isso aqui ainda está com nota abaixo da média, é isso mesmo, já foram feitas todas as recuperações, o que pode ser feito, vamos já fazer uma recuperação da recuperação, enfim, esse trabalho, mas ia fazendo ali conta-gotas, e nós vamos acompanhando, até inclusive hoje eu estava olhando, porque a gente teve o conselho e depois teve mais uns ajustes, né, e ainda fechamos ali 9 pontos, alguma coisa de abaixo da média. Mas eu considero bastante ainda. Mas para vocês terem uma ideia, quando a gente começou essa análise ali, um pouquinho antes do conselho, estava na casa de mais de 20%. Ótimo, muito bem. É isso mesmo, é essa a função.
de fazer análise de quantos, quais e quem são os alunos, quais turmas, quais componentes. Luiz, o que os dados do primeiro trimestre indicam sobre o processo de aprendizagem dos estudantes da sua instituição? Nós estamos ouvindo, Luiz. Então, aqui na nossa escola, nós temos 50 alunos, né? E temos alunos em níveis diferentes, como em toda escola, mas, assim, de forma geral, o nosso resultado é um resultado positivo. A gente tem alcançado boas notas, né? Por ter pouco aluno, a gente consegue fazer um trabalho mais específico, né? Como se fosse um trabalho, entre aspas, individualizado, e conseguimos recuperar o aluno. Como a Nair comentou aí anteriormente, a gente não pretende, assim, e o jeito de trabalhar é proporcionar ao aluno, né, uma aprendizagem, e a gente proporciona isso, né, dividindo a nota, né, repartindo bastante as atividades aqui com os professores, e com isso a gente tem bons dados, sabe? Então, através da análise, a gente vê que estamos no caminho certo. Lógico, tem alunos que são problemáticos, né? Questão de frequência, e daí perde uma atividade, perde uma avaliação e tal, mas assim, são casos pontuais, né? De forma geral, eu acho que os dados representam o nosso momento, assim, a gente está num bom momento enquanto instituição. Que bacana. Ótimo. Nair, a última. Os dados da escola têm servido apenas para acompanhar os resultados ou também para transformar as práticas? Está fechado o microfone, Nair. Não está conseguindo falar, Nair? Andréia. Então, eu até tô com BI aprendizagem aberto aqui, né? Que foi uma das questões que até no conselho de classe, né, quando eu abri o BI no início, né, de fazer as turmas, assim, uma fala geral, eu fiz essa análise, né, com os professores, para a gente poder observar como estava o nosso quadro, né, dentro da aprendizagem, para a gente poder pensar em ações, né? Então, eu vejo que assim, o dado, né, a informação, ele mostra como a gente está, né, e o que que a gente pode fazer enquanto práticas, né. E uma das coisas que eu acho, assim, bem importante, é porque faz também com que o professor ele repense não só as aulas, mas também as avaliações, né. A questão, assim, de que ele consegue observar as turmas, a evolução das turmas, se precisam de atividades, né, adaptadas, em que níveis estão os estudantes. Então eu acredito, assim, que Isso, isso ajuda a gente transformar a prática, porque quando a gente, pelos dados ali, principalmente no BI aprendizagem, eles já estão divididos ali, né, em níveis, né. Então, sim. ali abaixo de 6, né, de 6 a 8, acho que é de 6 a 8, né, ou 6 a 9. 6 e 7. Deixa eu ver aqui. De 6 e 7 a 7, 9. né, e de 7 É, até 9 e acima de 9 o avançado, né. é, Então, eu acho que é isso uma aí. análise bem importante, né. E a gente isso, assim, a gente vê muito a diferença quando a gente compara uma turma com a outra. Que eu acho que isso faz com que o professor também pense, porque às vezes ele já pega só segundos anos. Por quê? Porque ele quer usar a mesma aula e as mesmas avaliações, né, e Sim, isso faz também com que ele veja que ele tem que rever, porque ele não tem como usar um padrão, né, porque as turmas não são homogêneas, né. exatamente. Muito bem. O dado sozinho não transforma a aprendizagem, né? O mais importante é você fazer a leitura, mobilizar a partir das evidências e compreender o que os dados estão tentando nos dizer sobre os estudantes e sobre as nossas práticas. E aí a gente vai de encontro, assim, muito grande com aquilo que ele nos transmite, principalmente quando nós vamos analisar
no conselho de classe ou numa reunião pedagógica, sobre determinada turma, aquilo que nós podemos desenvolver enquanto professor, enquanto equipe diretiva, as ações para melhoria. Então, aqui está o nosso BI, né? O que eu gostaria que vocês observassem, tá? Se vocês querem abrir o BI da escola de vocês, explorando, né, aquilo que vocês têm na escola de vocês, mas para a gente também trabalhar aqui aquilo que é realmente o BI. Se tem alguém que tem alguma dúvida e não tem o entendimento do BI, vocês podem ir perguntando para a gente também ir explicando para vocês de como que esses dados estão, por que eles estão dessa maneira, né? E aquilo que é uma preocupação nesse primeiro momento. Então, essa é uma visão geral da escola, tá? Então, as notas com preocupação da escola. Quando a gente trabalha, principalmente numa visualização geral da escola, a gente olha esses dois itens aqui, tá? Que um é um cinza mais claro e o outro é um cinza mais escuro. O cinza mais claro nos mostra quantos % dos nossos alunos não estão num estado adequado na nossa escola, ou seja, os resultados não são bons. E aqui está mostrando que cerca de 74% dos alunos estão em uma forma diferente de aprendizagem, ou seja, estão em níveis inadequados. Isso é muito para uma escola, tá? É lógico que essa escola aqui, ela trata para nós de uma realidade, é uma escola do nosso estado, porém eu não acredito que a maioria das escolas possuem um nível diferente aqui de aprendizagem dos nossos estudantes. Mas o que nesse primeiro momento a escola está nos mostrando é que 64% das notas estão abaixo de 6, que é a média. Isso é muito. E aí a gente tem que entender se isso é um problema do estudante, se ele é um problema do componente, ou aquilo que ele está nos querendo dizer. Aqui é o que eu falei para vocês, tá? É possível observar o total das notas lançadas, quais notas foram lançadas pelos professores, quantas notas foram lançadas, se todos os componentes possuem nota, é nesse sentido aqui, que aí você vem aqui, que é a turma, pelo mapa, de acordo com aquilo que você tem o registro do primeiro trimestre. E aí você consegue visualizar como estão as notas de cada um dos componentes e observando também aquilo que foi colocado no LRCO dos nossos professores. Este problema, ele está concentrado aonde? Componente, turma, geral, aonde está localizado este problema aqui, que a gente encontra de acordo com essa turma aqui. Alguém quer falar? Pode falar. Analisando essa turma aqui, né? Esse problema está concentrado aonde? No componente, na turma, de forma geral, aonde está? Aí a gente tem aqui embaixo para visualizar as notas, ó, tá? Aqui embaixo. Então a gente pode olhar e observar quais são as notas. Aqui nesta aba aqui do mapa, vocês podem ir pedindo, falando, porque senão eu vou indo, tá? Nessa aqui, no mapa da turma também, nesta aba aqui, quando a gente tem nesse sentido aqui, ó, tá? Ao selecionar a turma e clicar no estudante, quando se clica no estudante, a turma, tá? Ela vai ficar um pouquinho mais escura e somente vai relatar sobre o estudante, que é possível identificar o valor total lançado pelo professor daquele respectivo componente.
Então, se você clicar, por exemplo, aqui, ó, nessa primeira setinha aqui, daí vai aparecer todas as notas de uma maneira diferente, para você conseguir visualizar cada um dos estudantes. Por que você pode fazer isso? É justamente para você entender se ele, em todos os componentes, apresenta uma fragilidade ou é apenas naquele determinado componente. Porque olhando assim, você fica um pouquinho embaralhado. Mas a gente consegue fazer essa análise também. E mais essa análise aqui, tá? Que eu coloquei antes de forma, então, aqui é de uma forma que é trabalhado de forma vertical, por exemplo, aqui, ó, a maioria dos componentes, elas estão com notas em vermelho. Essa nota em vermelho significa que a média está abaixo de 6. E isso, então, a gente pode fazer uma análise do componente curricular, de que maneira que está sendo colocado isso para com os estudantes de uma determinada turma. Quando você analisa dessa forma aqui, de forma horizontal, aí você pode fazer uma análise do estudante. Por exemplo, esse estudante aqui, tá? Esse estudante aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas que estão abaixo de 6. O que isso significa? Que o nosso ponto de atenção é o estudante e não o componente. Aí a gente precisa fazer uma análise daquilo que o estudante está nos mostrando, de forma horizontal. E quando você olha, a maioria das notas, elas estão de uma parte vermelha, se isso está demonstrado lá no componente que vocês podem estar observando no BI, aí você tem um ponto de atenção com o seu professor, com esse determinado componente, nessa turma e nesse momento, tá? Então, é muito importante a gente ter essa análise para a gente poder conversar com o professor, para a gente poder conversar com o aluno, entender quais são as ações a serem tomadas enquanto equipe pedagógica, enquanto equipe diretiva, juntamente com o professor ou com o estudante, que é o nosso foco principal. E aí, aqui nós temos também de que maneira que a gente consegue visualizar esses dados aqui. Você observando aqui, tá? Muitas vezes é difícil entender, mas eu vou explicar para vocês conseguir fazer com que possam amenizar um pouquinho o entendimento dessa planilha aqui, tá? Aluno 0, ou seja, com notas menores do que 6, com nota 0. Quantos que tem? Então, aqui nós não temos nenhum aluno com nota 0. Alunos 1, ou seja, com notas que estão abaixo de 6, mas com 1 de média. Então, nessa turma aqui nós temos 2 alunos, aqui nós temos 1 aluno, e aqui nós temos 7 alunos. No total da escola, são 10 alunos que têm a nota 1. Tá? Alunos 0,2, que são alunos também com notas menores de 6. Então, 2 aqui, 5 nessa turma, 1 aqui, 2 aqui, 9 aqui, e assim sucessivamente, colocando a porcentagem dos estudantes aqui. E aí você pode ir mais para o lado, quantidade com notas abaixo da média, que é essa parte aqui que está sendo colocado. Essa parte aqui, alunos 3, com notas menores do que 6, 5, 17, 5, olha nessa turma aqui, a porcentagem. Então, nesse entendimento que você faz a leitura nessa turma, para você entender de que maneira que você está colocando. Aqui, com notas também 0,4, que é o nível de aprendizagem que seria considerado adequado. Então, nessa turma tem 13, 33, 25, 12 e assim por diante. Então, essa análise da quantidade de estudantes com nota abaixo, com a nota abaixo da média, é muito importante você verificar
E daí, para você saber qual é o componente, é exatamente aqui. Se você tem um componente mais do que o outro. Por exemplo, esse componente que nós temos aqui, que é educação financeira, ó. Esse componente aqui, ó. Nós não temos aqui demonstrando para nós com nenhuma nota abaixo. É 45 aqui? É, né? Mas aqui não temos nenhuma nota que está abaixo da média. Então, de acordo com a avaliação que ele colocou, provavelmente um peso 5, tá? Todos esses alunos aqui, eles demonstraram que eles têm um bom rendimento. Aqui já é o caso contrário, ó, tá? Nós temos alguns alunos com ponto de atenção. E isso é muito importante a gente verificar. No em ação, tá? Eu vou passar para vocês agora. Vocês vão, então, fazer uma análise do documento, tá? E eu preciso que o grupo de vocês eleja um redator. Depois esse link a gente vai passar para vocês copiar e deixar lá no portfólio de vocês, abaixo daquela planilha que vocês têm lá, daquela tabelinha que vocês têm lá, tá? Depois que vocês elegeram um redator para ir escrevendo, tá? Só um minutinho. Tá bom. Fazer uma cópia, tá? Fazer uma cópia do link para vocês ter para vocês, se vocês querem fazer com o documento de vocês e colocar lá, só que a gente precisa depois também conseguir visualizar, ou vocês podem construir juntamente aqui, todos juntos, e fazer esse documento para depois fixar lá. Isso fica a critério de vocês, tá? O que vocês vão fazer? O objetivo dessa vivência de hoje é desenvolver uma análise estratégica do BI-aprendizagem, fortalecendo a leitura pedagógica dos dados para subsidiar tomadas de decisões, acompanhamento das aprendizagens e definição de ações prioritárias junto à equipe gestora e docente. Para vocês vão analisar os prints que vão estar lá, e aí vocês vão ver quais padrões aparecem nos dados da escola, quais desafios demandam de intervenção prioritária e quais ações de gestões podem potencializar a aprendizagem dos estudantes. E aí, observando os prints atentamente, vocês vão trocando ideias, compartilhando, sugerindo e também norteando aquilo que vocês acreditam que seria o melhor caminho para desenvolver de acordo com as análises que vocês vão ter. Eu vou colocar, então, este link no chat para vocês, e aí eu vou deixar também aqui para que vocês possam ir observando, e alguém, então, fica de editor. Quem que vai ficar de editor? Quem que vai fazer a edição do documento? Muito bem, Luiz. Ótimo. Então, eu vou projetar aqui para vocês, e aí vocês vão conseguindo olhando o documento que vocês têm, tá? Então, esse é o documento, aprendendo com um ou outro, explorando o BI. Essa é a análise, tá? Então, cada um já abre lá o link que estava no chat, para ir observando melhor no seu computador, e aí a gente vai também fazendo uma discussão. Essa é a escola, essa é a turma. E aí, tem essas questões aqui que vocês vão precisar responder. Conseguiu acessar, Luiz, para editar ou não? Sim? Então, tá bom. Eu vou deixar aqui disposto para vocês ir observando, e cada um abre no seu computador para ir fazendo análise.
E aí essas questões aqui, que são as questões norteadoras, depois tem mais esse gráfico aqui, tá? Que também é de uma determinada turma, e vocês vão responder essas questões aqui também. Então, vocês têm 20 minutos, 25 minutos, no máximo 25 a 30 minutos, para vocês responder, para a gente ir para a próxima etapa. Então, bom trabalho, boa discussão, tá? E vocês podem ir já falando, comentando aquilo que está sendo proposto e aquilo que vocês estão observando. Vou deixar as questões aqui, tá bom? O print vocês olham na tela lá. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada de hoje. Pode ir perguntando que eu vou auxiliando vocês. Podem falar que eu vou anotando. Vocês têm alguma dúvida? Ficou claro? O que é para colocar de título ali, prof, na segunda? Não precisa. Ali pula. Aonde? Vai direto nessa aqui. Depois dessa tela tem um lá, adicione um título. Acho que foi um slide a mais, então, que ficou, que criou. Será? Sim, aqui depois do meu tem uma folha em branco, mas então só ignora, né? Tem isso daqui. Aqui, E isso ó. daqui. O meu tá uma folha em branco, mas tá bom. No nosso Não sei se aparece os colegas um slide em branco, concordam. professor. Isso. Oi? No nosso aqui está aparecendo um slide, o número 3 em branco. Então, deixa eu olhar aqui o documento para ver o que aconteceu. Ali o que mais chama atenção 2. no primeiro olhar geral da escola. No meu caso, foi 67,3% ser abaixo do básico. No total. Muito. Então, mas nós temos que avaliar, Marisa, esse print aí. Isso. Esse exemplo que está no slide. Que é Precisamos esse primeiro. que todo Mas mundo... então, mas pensando ali, não é o que mais chama atenção? O fato de 67% estar abaixo da média? Não é para analisar só o nono ano? Eu acho que é só... Eu acho que sim, né? De é só o maneira nono geral ano. ali, né? Então, esse print aqui do primeiro que está aqui, que eu estou mostrando aqui, esse print vai ser para essas aqui. Tá? Mas ali Depois diz a o pergunta mapa, que é o olhar isso. geral da escola. Sim, depois o mapa, que é esse daqui, da turma, que é do nono ano, uma turma específica, esse aqui é o mapa da escola. Depois desse daqui, aí vocês vão responder essas questões aqui. Beleza? As turmas com mais nota abaixo da média. Não sei para vocês, mas para mim aqui fica muito pequeno. Deixa eu aumentar. Não estou enxergando. Aumentei. Mas eu acho que a questão é essa mesmo, né? Que tem muito aluno que está abaixo do básico ali na porcentagem, praticamente em todas as turmas. Eu também vejo isso daí, que é muito aluno abaixo do básico. Nós temos ali 67%. 85. Se eu estou enxergando uma visão direito... geral, né? E se eu estou enxergando direito aqui, que até eu ampliei para tentar enxergar, o primeiro C é a pior, 85%. Abaixo do básico. Ele não pede a pior, ele pede as piores. Ai, Jesus. Tá tudo ruim ali. Vamos ver. O que mais chama atenção no primeiro olhar geral da escola? Vamos ver. O que mais chama atenção da gente, que ela já falou na primeira ali, foi o 67% menos, né? Depois a gente olhar ali o básico de notas. Básico. 12,8. Então, o que mais chamou a atenção ali da professora que ela falou primeiro, é isso aí, né? Para mim é. Gente, 67.
E as pior turma, que é quase tudo. Então, mas a gente pode escrever ali, então, ó, o Luiz poderia escrever. Vamos pegar o quê? As que tem mais de 70%? Não, prof, o que mais chama a atenção no primeiro olhar, de que 67% é o que chamou a atenção. Foi quem que é a professora que falou agora há pouco ali? Não, é que eu estou pensando já, Nair, na segunda. Quais turmas preocupam mais e por quê? Vocês estão me ouvindo? Estamos, André. É que caiu aqui, eu achei que não estavam me ouvindo. Então, uma das coisas que eu achei ali da primeira, que o que mais chama atenção, é porque é um colégio. E eu penso assim, que o colégio integral é maior, e deixar chegar até um final de trimestre, por exemplo, essa situação é algo muito preocupante. Porque eu estava olhando ali que o mapa, né, é de um colégio integral. Então, isso me chamou a atenção, Sim. né? Porque, assim, é um número muito alto de estudantes, abaixo da média. E, assim, se deixou chegar a esse ponto, né? Porque, igual ali, o 8º ano tem com 71% abaixo de 6, né? Então, isso me chamou a atenção. Igual ali, a terceira série B, são 4 alunos matriculados. Né? E mesmo assim, mesmo sendo uma turma pequena, né, 47% está abaixo de 6, né? Tem notas abaixo de 6, né? Isso é algo assim que me chamou bastante atenção. Então, o Luiz poderia escrever isso por ser no colégio integral, isso, Luiz? Seria interessante colocar? Imagina se essa escola, o ano terminaria agora. Né? Então, acho que dá para... Eu estou tentando ampliar aqui para ver da que data que é a CBI, e pelo que eu estou olhando ali, é 12 de maio. Isso me chamou a atenção, assim. 12 de maio, sim, meu Deus. Já deu um trimestre inteiro, né? O trimestre acabou acho que 17 ou 15 de maio, né? Não lembro. Os alunos aqui vão ficar todos quase reprovados, né? Não vai ter muita... Esse momento... Foi um tempo muito longo, né? E não foi no meio do caminho se desenvolvendo ações, né? Então, foi algo preocupante. Né? Eu imagino que essa escola deve estar pensando lá no Se Liga, que vai fazer alguma coisa para tentar recuperar esse aluno, mas eu não concordo com os dados que estão sendo apresentados. Isso deveria ter uma outra forma, a gente também não sabe qual que é a metodologia da escola, ou qual que é o direcionamento da escola, mas assim, isso são níveis críticos que a escola está apresentando nesse determinado momento, né? E também uma outra coisa que normalmente é que, claro, né, no ensino médio foi diminuindo bastante a quantidade de alunos ali, né? Mas normalmente a gente tem um índice maior de notas, né, abaixo de 6 no ensino médio do que no fundamental. E aqui é o contrário, né? No fundamental, as turmas estão assim com um percentual maior do que no médio, né? Eu estou na questão 3 ali já. Dei uma olhada lá no que eu coloquei e o que o gráfico evolução nos aponta. Eu acho que podia colocar que o nível de notas preocupantes, né? Porque as notas preocupantes, elas somam o abaixo do básico com o básico. Que 80% da escola está em nível de notas preocupantes. Então, tem que se esforçar bastante aí para mudar esse quadro, que é a última pergunta. Resposta da última, se liga já. Não deixa fazendo lá no final do ano.
Isso. Que ação, por exemplo, se você tivesse exatamente isso nesse momento, o que você faria, Marisa? Não se liga já. Eu não ia deixar lá no fim do ano, não dá. O que você teria que fazer é um plano de recuperação de Sim, conteúdo e sim, nota, né? sim. Não, quando eu digo, Principalmente mas não de é só conteúdo, nota, eu falo é conteúdo claro, também. E assim, conteúdo. né? Porque A gente, provavelmente para os alunos terem essa nota que foi atribuída a eles, que níveis assim, básico e abaixo do básico, basicamente, todas as notas, significa que os alunos não tiveram a aprendizagem necessária, não tiveram compreensão do conteúdo, o conteúdo não foi passado de forma correta, então a gente precisa fazer esse levantamento de evidência, o que aconteceu? E como que você vai saber, por exemplo, a França está ali na escola dela, como que ela vai saber e entender o que aconteceu? É gritante isso, muito gritante a situação dessa escola. Primeiramente, tem que começar a analisar o que está acontecendo. Porque, assim, Mas e como assim, não é só Francisco? questão... E Desculpa. como que você vai descobrir? Porque, professor, eu vejo assim, Observação de sala de aula. Francis, pode falar. Pode falar, parar Francis. para pensar que quando uma escola, gente, 80% está nessa situação, não é só questão de nota, é o aprendizado do aluno, mas as metodologias estão tudo andando ao contrário aí. Primeira coisa, tem que parar, a equipe pedagógica, juntamente com o professor, opa, vamos ver como estamos realizando nosso trabalho. O problema está no aluno, mas está também no professor, na equipe pedagógica. Nós precisamos centrar e verificar como que nós estamos ensinando, porque esses alunos não estão aprendendo. Por mais que eles tenham dificuldade em aprendizagem, tem mais 80%, a falha não está só no aluno, está na equipe também. Sim, e além muito de tudo, a gente, para importante. entender exatamente o que está acontecendo, a gente precisa conversar com a turma, com o aluno. Precisamos começar Isso. um análise. Nossa, é preocupante demais essa realidade. Meu Deus. Ainda E bem que até as ali nossas não escolas não é. estão assim. E até não é ali, assim, poderia dizer a quantidade de alunos por turma, né? Porque não são turmas numerosas, né? Não são. Né? Então, tem alguma coisa, na verdade, que, assim, no processo não foi analisado, né? Então, uma das questões das ações ali, eu acho, né, é que no segundo trimestre, porque o primeiro, né, fechou, né, provavelmente, assim, claro que poderia ainda ser, de repente, propor mais, né, algumas atividades de recuperação, mas pensar num segundo trimestre, que esse acompanhamento vai ter que acontecer, assim, mais próximo dos professores, né, ter um cronograma organizado de hora atividade, de observação de sala de aula, de feedback, né, para que possa, porque é claro que ali a metodologia está falha, né, a metodologia, a questão da avaliação, do processo avaliativo, né. É um absurdo quando você analisa ali, olha o nono ano, 80%, gente. Né? É um absurdo quando você começa a analisar ali. Meu Deus do céu. Professor, consegue compartilhar novamente o link? Como eu caí da Meet, eu perdi o link aqui da atividade. Sabe o que dá a impressão? Que tem a defasagem dos alunos, mas professores e juntamente a equipe pedagógica não está indo de encontro com a situação, o problema do aluno, né? Para procurar estratégias, metodologia para ajudar ali eles a sanarem, né? A dificuldade. Porque é gritante, né, gente? Olha lá para vocês verem, é muito gritante. Vou me desesperar nisso. Parece que os professores estão revoltados nessa escola. André, eu acho que essa escola não tem tutor, não tem tutoria. É verdade. Acho que não tem tutoria essa escola. Mas sabe que a gente pode até pensar, de repente, não sei, né, que algumas turmas ficaram sem alguns professores, né, no trimestre, demoraram para fechar a nota. Mas, assim, se fosse algumas turmas ou outra, é uma coisa geral, né? Exatamente isso que eu também queria comentar, Andréia. Pode também o professor ter aberto o campo da avaliação
e não ter lançado as notas. Isso pode também, então, é uma análise que a gente precisa fazer, entender o porquê que a maioria dessas notas estão assim. Aí, Entendi. muitas vezes, Fran, se você vai lá, você depara com essa situação, aí você vai lá e clica lá no mapa, ou na turma específica lá para você verificar, daí você vai ver lá no mapa que está tudo 0000, está tudo vermelho, e isso está contabilizando para a escola, está contabilizando para a turma como nota abaixo de 6, que daí Sim. ficaria no vermelho, que é algo muito importante que a Por gente isso tem que que tem fiscalizar. que ter a organização pedagógica, né? Orientar quando o professor vai fazer o lançamento da nota, abre e lança. Não Abre e lança. abrir e não Uhum. lançar. Eu não analisei, estava analisando como se tivesse já fechado e todas as notas lançadas. Porque realmente, quando o professor abre o campo lá na avaliação, ele registra a data da avaliação e não lança as notas, acontece isso daí realmente. Né? Mas eu estava analisando aqui como se as notas já tivessem sido todas lançadas. Né? Mas faz sentido, tem todo. E a maioria das vezes é isso realmente. É o professor abre lá o campo, não lança e né, acaba dando esses dados errados, né? E também eu vejo assim, né, que tem professor que ele diz assim: eu vou deixando para lançar só lá no final do trimestre, porque os alunos têm acesso no aplicativo, né? Aí ele quer, de certa forma, deixar o aluno assim um pouquinho ansioso com os resultados, né? Mas assim, a questão ali da clareza, assim, na avaliação é muito importante, né? Porque o aluno tem acesso aos resultados, né? Ao A gente processo. estipula uma data aqui na nossa escola. Até data tal precisa ter pelo menos uma avaliação. Isso. A gente Pode ser faz um cronograma, até 50% da nota num período, porque tem pré-conselho, né? Tudo isso a gente. Vamos adiante. Agora, analisando essa tabela, a gente precisa responder essas questões. Então já tá. Agora foi para eles comerem. Isso, perfeito, perfeito. Ai, eu me perdi. A professora chegou aqui e eu não sei onde vocês estão. O que vocês estão fazendo? Essa tabelinha, análise dessa tabelinha com essa daqui, para responder essas questões aqui, ó. Ah, tá, entendi. Ai, À primeira vista, o que me chamou a atenção é que a maioria dos componentes só tem uma avaliação lançada. E sendo que o trimestre já está no fim, né? Ali a gente tem o primeiro componente que tem 2 marcações, o restante é tudo uma só, né? Tá bem estranho isso. Qual que é o final desse trimestre? A gente está analisando como se fosse o do nosso trimestre mesmo? Nós estamos analisando esses gráficos, é isso, né? Sim. A data que está ali é 12 de maio, nesse print do BI. Tá, que eu não estou enxergando aqui direito. Porque aquilo que nós estávamos falando anterior, é uma verdade que a Andrea falou, os nossos professores, nós também fizemos isso aqui. Nós lançamos, tem o primeiro AV1, e o último lá, a última AVE, a gente sempre deixa para lançar bem próximo pelaquela questão, que eles têm um acompanhamento lá no aplicativo, aí depois eu já tenho mais que 60, mais que 70, muitos não se importam, né, em realizar as últimas avaliações. Então, aqui a gente faz isso, vou ser bem sincera para vocês. Então, analisando aqui, mas eu conheço a minha escola e sei na hora de eu analisar o gráfico como que é. Mas analisando aqui, tem que analisar o porquê que eles ainda não lançaram. Se fosse na minha escola, eu ia dizer isso. Devido a eles terem o conhecimento no aplicativo, eles muitos... Se lançar as notas do quiz, então, eles nem fazem mais quiz depois. Eu não sei na de vocês. Então, a gente sempre deixa bem pertinho do final. Agora, na realidade dessa escola aí...
É muito importante ali a gente observar também os componentes, né? Vários componentes possuem todas notas abaixo da média, né? Abaixo de 6. Por que isso? Né? Por que está abaixo da média? Isso a gente precisa entender. E aí, novamente, verificar se houve lançamento, ou se os alunos não participaram. Então, tudo isso a gente tem que fazer essa verificação. Daí dá para citar, né? Quais são os componentes que estão abaixo, vocês podem ir falando aí para o Luiz e ir colocando. E daí, mais uma coisa muito importante que eu quero falar com vocês. A maioria tem a recomposição da aprendizagem de sexto e nono ano. E aí é uma coisa que a gente precisa observar e vocês também estar atento. Se o nosso estudante, na recomposição, ele está com uma nota, por exemplo, inferior à nota da disciplina. Por exemplo, em recomposição de português, ele está com a média 5 de recomposição de português e no componente de língua portuguesa ele está com 6, 7. Então, isso é algo que a gente também precisa observar e precisa entender com o nosso professor. A recomposição é para recompor, né? A gente não precisa pensar na nota, mas é a recomposição do conteúdo. Pode falar, Andréa. Então, eu estava olhando ali, assim, eu não entendo muito de escola integral, porque eu nunca trabalhei em escola integral. E daí eu sei que assim, porque na distribuição de aulas a gente acompanha, né? Então, por exemplo, professor que pega estudo orientado, como ele tem que pegar, para ele pegar estudo orientado, ele tem que pegar um componente da formação geral básica e estudo orientado, por exemplo, e mais alguma outra para fechar a carga horária, né? Então, pode ser isso também. Então, assim, vão ter componentes que porque, vamos supor lá, 3 componentes, o mesmo professor. E isso faz com que daí ele trabalhe, de repente, numa mesma forma, ele avalia da mesma forma, e por isso que nesses 3 vai coincidir de ter notas baixas. Porque, por exemplo, o professor de educação física lá da escola, ele trabalha numa escola integral. E ele falou que lá ele pegou, acho que uma turma só de educação física, e daí ele teve que pegar estudo orientado, mais não sei o quê, mais não sei o quê. E daí o que acontece também, o professor, às vezes, ele não vai ter essa formação para trabalhar esses componentes. Exato. Então, talvez seja isso porque eles tenham tantas notas baixas, né? Sim. Sei lá. Nós temos mais 5 minutinhos para a gente finalizar. Vamos lá, Nair, vamos contribuir com o grupo, Nair. Descobri uma coisa da Nair hoje, pessoal. Se você não falar quem falou, então... Não vou falar. Eu vou só contar no final da jornada. Tá. Então, professor, André, eu vou ter que admitir que a minha diretora, Andréia, aí, ela entende muito do BI. Eu quase não mexo no BI. Então, eu só estou aqui observando e vendo, eu estou escutando direitinho, porque o meu curso começa agora também de volta, que eu vou ter que fazer, porque eu não tenho essa... Eu não sou boa. Eu não sou tão boa que nem o grupo aqui, não, tá? Não. Mas eu vou aprender. Viu? Ninguém é inferior a ninguém, Nair. O que eu estava até observando é que, assim, eu acho muito isso valoroso, é que o seu portfólio é diferente do da Andréia. Apesar de estar na mesma escola, né? A não ser que as contribuições de grupo, dos links, lógico que são trabalhos em grupo, mas a gente percebe, assim, que isso é importante, cada um construir a sua cara. E eu tenho que parabenizar vocês por esse motivo, que apesar de estar na mesma escola, construindo algo diferente, isso é muito bacana, porque um vai auxiliando o outro e existem diferentes vertentes que podem ser construídas juntamente uma com a outra, com ideias diferentes que se tomam e traz algo em comum. Ela que é de português e eu de matemática, a gente combina então, assim. Aí, ó, nota do SAEB 100, né?
Mas sabe que as minhas melhores duplas na escola sempre foram professoras de língua portuguesa? Ah, bom. que bom. Obrigada, hein, gente? Os opostos se atraem. É. Ô, Luiz, Então, a Andréia, desempenho, frequência, nessa eu daí. não, tá vendo? Eu não entendo nada disso. Eu vou até desligar aqui. Vou estar... Eu acredito que venha ser desempenho, frequência, o que ele não pode, Luiz, ali, o que ele não consegue, né? O que o BI não consegue. Sei lá, trazer as causas, as dificuldades, mostrar para nós as causas, as dificuldades da aprendizagem do aluno. Não. O BI, ele não consegue fazer isso, né? O que ele não consegue fazer é promover as ações. Como fazer e de que maneira fazer. Então, assim, por exemplo, nós temos evidências, dados, nós temos tudo. Mas como fazer isso? Ele nos ensina isso. Isso daí é da particularidade de cada escola, é da equipe pedagógica, são orientações pedagógicas, são intervenções pedagógicas, são situações em que a equipe diretiva precisa elaborar ações para enfrentamento das evidências e dos dados apresentados. Isso ele não nos dá. Ele nos dá evidências, que é algo muito importante para que a gente possa fazer esse estudo, retirar os dados e fazer os encaminhamentos, né, Franci? Concorda? Uhum. Concordo. Uhum. Dá uma olhada lá, professor, como ele colocou, ó. Sim. Isso. E aí coloca lá intervir, né, planejar e intervir juntamente com equipe pedagógica, professores, estudantes, né, visando a melhoria da aprendizagem. E na parte de cima, lá, Luiz coloca, demonstra dados e evidências. Muito bem. Não esqueçam de fazer a cópia desse link, porque esse link vocês vão linkar lá agora, lá no portfólio, tá? Então, não esqueçam de fazer essa... Fala, André, pode falar. Aquelas perguntas que estão lá no 8º encontro, é da nossa escola ou é com base nesse... Sim. Aí é da escola de vocês. Tá. Tá? É da escola de vocês, que coloquei lá para também otimizar um pouco o tempo. Vocês já podem ir abrindo o portfólio de vocês, eu tenho aberto aqui, para a gente já ir, então, deixa eu colocar aqui, no Em Ação 2, só um pouquinho, tá? Mais uma sugestão que eu vou deixar para vocês é exatamente que vocês possam, com um pouquinho mais de tempo antes de vocês linkar lá, eu vou deixar aberto para vocês editar. Esse link também eu vou colocar lá, porque o Gilei teve problema pessoal com a morte do sogro dele, a Laís está com influenza, né? Então, assim, hoje a falta dos nossos colegas foram justificadas, então a gente também precisa entender isso e a gente entende, né? Então, aqui, com a tabela, então, acesse o BI, tá? Realiza a leitura pedagógica do primeiro trimestre da sua escola, identificando desafios prioritários, padrões e possibilidades de intervenção. O que os dados, em geral, mostram? O que isso pode indicar? Que ações precisamos desenvolver enquanto escola diante dos dados? E aí o documento que vocês fizeram, daí vocês podem clicar aqui e tirar esse enunciado aqui, que eu coloquei para vocês no portfólio,
ou vocês podem colocar ainda abaixo, não tem problema nenhum, tá? Eu vou deixar aproximadamente mais umas 2 semanas esse link aberto, daí depois eu vou fechar para edição, daí o documento vai estar ali e ninguém vai mais mexer, tá bom? Mas vocês podem ir arrumando, leio com paciência, pode ir ajustando, editando, tá, Luiz? Às vezes, se você tem um tempinho, ou qualquer um de vocês que quer acrescentar algo a mais nesse documento que vocês preencheram, aí fica a critério de vocês, tá? Então, agora vocês vão para o portfólio de vocês, e vocês terão aproximadamente 7 minutinhos para fazer essa anotação e esse enunciado lá no portfólio de vocês e a tabelinha que vocês têm para preencher, que são aquelas 3 questões lá, de acordo com a escola de vocês na página inicial do BI. Tá? Então, eu posso até mostrar aqui como que é essa parte do BI, da escola, vou mostrar da nossa escola, tá? Eu já estava dando uma olhadinha antes também. Sempre coloca aqui o regular, ó. Tá? Coloca regular. E aí vocês podem colocar do núcleo da escola, as notas, alunos, tá? Ó, como vocês querem colocar, certo? Fica daí a critério de vocês, para vocês ir ajustando com essa tabela aqui quais são as questões que vocês podem observar. Faço uma análise da escola de vocês. Saiu. Da escola de vocês, tá? E como que está. Então, ó, a nossa escola está nesse sentido aqui, ó. Tá bom? 7,9, 18,9, 42, 29,5, tá? Níveis preocupantes, 28. Pode falar, Andréia. Então, pode terminar. Eu tenho uma pergunta, é sobre BI, mas não exatamente sobre essa aba. Pode falar, então. Pode falar. Posso? Sobre a aba da frequência. Então, hoje, por exemplo, o relatório do BI rodou, era 7 e pouquinho, acho que era 7h36, uma coisa assim, né? Que aparece sempre ali embaixo a atualização, né? Sempre embaixo aparece, né? A data e horário que ele atualiza. Então, por Essa exemplo, partezinha aqui, né? isso. Então, vamos supor, Tá. no primeiro horário... 14h54 é o nosso. daí depois ele rodou de tarde, 14 e pouco, porque os horários que ele roda estão bem loucos, assim. Esses dias eu estava vendo Sim. que ele levou quase um dia inteiro para rodar. Daí, assim, o que é a minha dúvida? E até hoje ninguém me deixou claro isso ainda, e eu, assim, por exemplo, então o professor entrou lá às 7h10, ele fez chamada às 7h15, tá? Então, assim, ele vai rodar ali esse horário 7h40 e pouco, por exemplo. Então, ele pegou aquela primeira aula, ele já vai alimentar o sistema com aquela primeira aula. Não sei se é isso mesmo, Sim. meu pensamento. Sim. Aí, depois, quando ele rodou às 14 horas novamente, aquele professor que, digamos, ele mexeu na chamada, porque chegaram alunos depois, mesmo na primeira aula, ele atualiza retroativo ou ele vai pegar, tipo, depois daquele período que o professor já fez? Vai atualizar. Ele atualiza? Vai atualizar. É Para porque você antes tinha, fazer, antes para tinha você, muito aquela para coisa. você. Uhum. Só eu não sei se eu vou te ajudar ou não. Tu sabe lá onde que olha a prova Paraná, os resultados? Uhum. Dados da prova Paraná, lá tem Uhum. o que a gente chama de busca ativa. Tá. Tu já olhou aquilo lá? Não. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mim projetar. E aí, dados... É porque tinha um período antes que eles falavam assim, contavam as 3 primeiras aulas, depois isso caiu, né? Daí depois veio a questão assim que influenciava na frequência o professor lançar conteúdo, mas são dados diferentes, não tem como influenciar numericamente o conteúdo, né? Num Sim. sistema, porque quando você pega ali os dados, a informação. Mas isso é algo assim que me deixa bastante em dúvida, porque... Assim, esses horários, né, Eu vou dessas mostrar, sim, mudanças que eu ele gera o entendo o que você quer relatório. dizer. Eu vou mostrar para vocês exatamente
onde eu olho todo dia, é aqui, tá, da Prova Paraná, que são os dados educacionais, e aí você vem aqui ó, nessa busca ativa, ó. Vocês podem olhar isso por escola, ó. E aí nessa busca ativa, você tem aqui todos os seus alunos que faltaram nesse dia, tá? Então, Nossa, eu nunca tinha visto isso. Ele te fornece aqui, aqui tem a Prova Paraná, para você olhar a escola, e nessa busca ativa aqui, ele está carregando, não sei se é a internet ou o quê. E aqui ele te fornece quem são os alunos. Depois, por exemplo, você tua aula, a minha começa às 7h25. Às, tipo, 8h30, 9h, eu já sei quais são os alunos na parte da manhã que estão faltando. Tá? E quais são os alunos que os professores fizeram a chamada. Pô, alguma coisa aconteceu. Porque hoje eu estava até conversando com uma outra diretora, porque a gente estava nessa discussão assim, o aluno chega atrasado, tem professor, né, que olha aqui, ó, altera a frequência, tem professor que não, sabe essa questão? E da nossa dúvida era exatamente isso, por conta desses horários que ele roda, né? Tem dias que ele roda lá 6, depois 7 e pouco, e fica, né? Mas ele vai atualizar. E aqui, ó, por exemplo, hoje na parte da manhã faltou 14 alunos. Na parte da tarde, da noite, ó, na primeira aula faltou 13 alunos. Na segunda aula, somente 7. Tá? E na parte da tarde faltou 9 alunos. E aí, lógico, bem rapidinho, eu vou te mostrar aqui embaixo, são os alunos que aparecem, ó, tá? Então, olhem vocês, diretores, aproveitem essa plataforma que eu olho ela todo dia, tá? E aí eu olho lá para baixo quem são os alunos. Daí eu vou para o BI, no BI Aprendizagem, eu consigo também fazer no BI Aprendizagem a verificação, se ele faltou no dia de ontem, se ele faltou na semana passada, como que tá, para daí a gente já fazer a busca ativa, já entrar em contato com a família. É bacana, é show de bola e não dá errado, porque por isso que é a importância dos nossos professores fazer o registro da frequência escolar e dos registros corretamente, no seu horário, dentro daquilo que é proposto realmente, porque é uma das funções do professor fazer o registro. Então, não é chegar lá e dizer assim, depois eu coloco o conteúdo, depois eu faço a chamada, não, porque daí é tudo furado, daí não dá nada certo, tudo que você vai olhar vai estar furado, vai dar errado. Então, a minha dúvida era exatamente isso, assim, né? Até que ponto tudo isso vai fazer diferença naquele índice geral da turma, né? Porque, assim, que eu fico me perguntando um monte de coisa, né, quando eu olho as coisas. E daí hoje eu estava conversando, porque uma professora me mandou mensagem hoje cedo, né, falando sobre dar frequência no primeiro horário, o aluno chegou atrasado, isso e aquilo, né? E daí eu estava pensando exatamente nisso, porque eu fico sempre olhando muito ali o horário que roda, né? Para daí poder mais ou menos ter uma ideia do período, assim, né? E no começo também tinha algo muito importante, assim, que a gente, você conseguia verificar os registros das aulas se estava 100% ou não, tá? Então, o nosso tempo basicamente se encerrou. Entendeu? Então, procura lá nos dados educacionais, que você vai... Para os outros também, né? Marisa, Francis, Luiz, Solange, utilizam isso daqui que eu utilizo bastante, né? Que é esta forma aqui, que está ligada diretamente na RCO, daí eu vou lá para o Power BI e vou olhar o determinado aluno, como é que ele está, se ele faltou nesse momento, se ele não faltou, aí de repente a mãe já mandou atestado, algo nesse sentido, tá bom? E outra coisa, assim, que a gente utiliza bastante, e também posso falar para vocês, vou parar de compartilhar aqui, sobre... Eu preciso fazer o fechamento. Sobre a utilização, colegas, do mapa no conselho. Por quê? A Solange fala, que é professora lá de matemática, a Andréia de matemática, Solange de português, porque o aluno tal comigo está com nota tal, porque esse está praticamente assim, esse está assim. É assim que os nossos professores, infelizmente, muitos agem ainda. A gente precisa, então, mudar essa cultura. Quando você coloca o mapa da turma, o que acontece? O professor consegue visualizar a sua disciplina,
e consegue visualizar aquele determinado aluno com as demais disciplinas. E o que acontece? Aí a gente começa a trabalhar, se é com aluno, quais e o que a gente deve fazer. Se está com uma disciplina específica, daí o professor pensa, bah, é só comigo que eu estou com problema com essa turma, vou ter que mudar a metodologia, vou ter que mudar o jeito, e isso funciona e dá certo. Então, a gente fez isso já no ano passado, eu já fiz isso no começo do ano passado, aí a gente esse ano fez um forms para colocar no pré-conselho, levou para o conselho com o mapinha, gente, só falamos aquilo que a gente precisa fazer para tentar melhorar dos nossos estudantes e da turma. Foi algo assim, sabe, eu falei isso no pós-conselho, que eu acredito que foi um dos melhores conselhos que a gente fez durante todo o período de gestão que eu estou à frente. Pode falar, Andréia. Então, a gente tem o Drive, né? E daí a gente já deixa a planilha com acesso a todos os professores, para eles visualizarem. Então, esse mapa, né, de notas do SER, a gente transfere para o Drive, e daí o professor já tem acesso. Então, assim, facilita e muito, né? Porque ele está visualizando exatamente, né? E daí a gente já coloca uma coluna assim, se esse estudante tem precisa de atividades adaptadas, a gente também deixa nesse formato, porque quando a gente abre, tem uma visualização geral daí, né? É isso aí. Muito bem. Então, vamos lá. Fechamento de hoje. Naira, você quer ler? Não? Sim? Então, abre o microfone. O que a sua escola faz hoje com os dados que possui? Terminemos este encontro de hoje com essa reflexão. Uma gestão pedagógica eficiente não atua apenas pela percepção. Ela observa evidências, interpreta cenários, define prioridades e acompanha continuamente os resultados. Avaliar é um ato de investigar a qualidade da realidade para tomar decisões. Muito bem. Luquezzi. Agora, quero saber do carrinho do mercado. Ah, não. No final da jornada. Tá bom. Mas, gente, uma coisa interessante ali, né? Eu gostei disso aqui. Terminemos esse encontro com essa reflexão. O que a sua escola faz hoje com os dados que possui? Eu não me imagino, sabe, sem a Andréia olhando isso aí, vendo esses dados, porque, como eu disse, eu não sou amiga íntima do BI, porque eu não sei usar direito, mas a Andréia, ela repassa para professor, para pedagogo, para todo mundo, ela é 1,5 metro de gente que não para. Senta do ladinho que ela vai te ensinar. Ela tu vai ver e tu vai observar que isso só está para nos ajudar e nos auxiliar e beneficiar, tornando mais leve o nosso trabalho. Sim. Antes nós tínhamos um calhamaço de papel, registrando, escrevendo, imprimindo, rabiscando, fazendo conta. Hoje nós temos tudo isso à nossa disposição para que a gente possa pensar nas intervenções pedagógicas. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, não esqueçam de iniciar a implementação, de fazer no portfólio. Eu vou mandar lá no grupo lá do WhatsApp o link, quem ainda não tem à disposição, Solange, que você pediu, né? Tá lá no grupo do WhatsApp, tá? E nada melhor, Solange, que uma noite bem dormida, tá? E o print da Bom foto? Descanso. Oi? Foto. O print. A foto, o print, verdade. Meu Deus! É verdade, muito bem. Vou erguer a mãozinha ou não? Isso. Eu vou erguer a minha mesmo. Ficou maravilhosa. Viu como eu sou... Ah, viu? Então tá. Boa noite, gente. Um grande abraço. Fiquem com Bom Deus. Feriado. Bom feriadão. Semana curta. Uhul!